Bem-vindos a mais uma ronda do Campeonato Nacional de Rallys. É o Rally do Centro, também conhecido como o Rally Vidreiro, prova que marca o regresso ao asfalto do Nacional e a sua entrada na segunda parte deste campeonato. A Marinha Grande era assim palco para uma prova onde a chuva prometia baralhar as contas na escolha de pneus e no acerto do setup. Para o líder do campeonato, esta era uma ronda para jogar à defesa, dada a sua vantagem na classificação, face aos Ford Fiesta R5 de Ricardo Moura e João Barros. Acho que será mais inteligente da nossa parte é adotar uma toada de expectativa para ver o nosso andamento em relação aos nossos adversários. Nós só temos 6 provas confirmadas, portanto não convém nada desistir em nenhuma delas e, portanto, essa é a toada que vamos adotar. Estamos na frente do campeonato com uma margem grande e, portanto, acho que não vale a pena correr qualquer tipo de riscos. Já o tricampeão nacional sabia que só uma vitória neste início da segunda fase do campeonato interessava para ainda lutar pela revalidação do título conquistado no ano passado. Não temos sido muito felizes nesse campeonato, agora vem uma nova fase, uma fase de asfalto, é uma estreia para nós com o carro no asfalto. Tivemos a oportunidade de fazer um teste de cerca de 100 km, o que já foi alguma coisa e, portanto, vamos ver como é que estamos face à concorrência. É importante perceber qual é o nosso ritmo em relação aos nossos adversários. Também ao volante de um Fiesta R5, João Barros esperava que esta prova da Marinha Grande servisse para mostrar que estão ultrapassados os azares com a mecânica. Penso que melhor e espero que melhor que os outros, têm tido um pouco de azar neles todos, mas o azar vai passar. A gente tem que acreditar e temos conseguido e temos trabalhado, a equipa tem trabalhado muito bem para conseguirmos que não volte a acontecer o que aconteceu nas corridas passadas. Ao fim de cabo, é o meu primeiro ano nesta categoria rainha, estou contente com a minha prestação, tenho demonstrado que o meu nível está a subir, tenho demonstrado que estou com eles lá com um pelotão da frente, que faz-me ficar muito satisfeito e acreditar que no futuro próximo que comece a ganhar corridas e comece a dar um pouco de alento e moral a esta equipa. Candidato à vitória nas provas de asfalto, José Pedro Fontes, com o seu Porsche 997 GT3, esperava repetir aqui na Marinha Grande a vitória de 2010. Com esta chuva vai ser bastante difícil para nós. Vamos tentar minimizar as perdas o máximo possível hoje, para ver se amanhã está seco e conseguimos dar mais luta. Na luta pela produção, Ricardo Teodósio lembrava que a chuva podia fazer a diferença numa prova onde o Algarvio teria de andar no limite para lutar pela vitória neste Grupo N. As condições climatéricas não estão pronto aquilo que nós estávamos à espera. Nós estávamos à espera de um rally seco, mas agora vê esta chuva, mas isto é assim, né? Temos que preparar o carro para isso, é o que estamos fazendo, preparar o carro para molhado, mas pronto, vamos dar o nosso melhor e que seja o que Deus quiser. Se tivermos que ganhar, ganhamos, se não, pois é assim as corridas. Na luta pela liderança da categoria RC4, Ricardo Marques apresentava-se neste Rally da Marinha Grande bem preparado para chegar à vitória. É um rally grande, tem que ser bem gerido. Nós preparamos bem este rally na parte de seco. Infelizmente está a chover, acho que nós temos que preparar e andar, o tempo é igual para todos e vamos tentar à chuva, começa já hoje, tentar o melhor possível, manter o nosso ritmo. Olhamos então para as 3 primeiras especiais deste Rally Vidreiro. As hostilidades abriam com a especial do Farol, uma especial com perto de 19 km para percorrer por 2 vezes, com o início junto ao Farol do Penedo da Saudade, em São Pedro de Moel. Para fechar este primeiro dia de Rally do Centro, a super especial com pouco mais de 1,5 km a realizar bem no centro da Marinha Grande. Começamos então por olhar para Gil Antunes, o líder da categoria R4, tinha aqui mais uma oportunidade de ganhar experiência com o Peugeot 208 em pisos de asfalto. O piloto em side motor sabia que iria ter mais dificuldade para segurar os seus mais diretos adversários, estava na 11ª posição no final da primeira etapa deste rally. Paulo Neto e Vítor Hugo bem sofreram para alinhar nesta prova. Um problema na caixa de velocidades do Citroën DS3 R3T obrigou uma reparação da caixa em França, o que fez com que só na véspera da prova fosse possível montar a caixa de velocidades do Citroën. Apesar disso, Paulo Neto andou nos limites e fechou a primeira etapa do rally na 10ª posição da geral, a 3 segundos do primeiro das 2 rodas motrizes. 3, 2, 1, vamos! Tem direita
Ora, na luta pela categoria R4 e também pelo melhor nas duas rodas motrizes, Ricardo e Paulo Marques não facilitavam, entravam a andar no limite e assumiam a liderança da prova. Com o tempo a secar, fizeram uma boa escolha dos pneus Michelin para a Super Especial, onde foram verdadeiramente espetaculares, fechando o primeiro dia no 9º lugar da geral e primeiro dos R4. Correu bem, nós, como tínhamos delineado o nosso rally, entramos logo, mantivemos o nosso ritmo forte. Na segunda passagem, aí foi a escolha de pneus, mas penso que também foi uma boa escolha. Não andamos tão bem como da primeira passagem. Depois fizemos uma excelente Super Especial. Na luta pelo Grupo N, Ricardo Teodósio, depois de um excelente resultado nos Açores, chegava à Marinha Grande pronto para entrar na luta pela vitória do Grupo N. O Algarvio ainda pensou em alinhar com o Mitsubishi Lancer Evo 10, mas Ricardo Teodósio acabou por levar para o Rally do Centro o seu habitual Evo 9 e depois de alguns erros terminou o primeiro dia na 8ª posição, a 1 minuto da liderança. Com um bom andamento nesta fase inicial do Rally, apareceu Diogo Salvi. Ao volante do Fiesta R5, o piloto de Lisboa começou a dar sinais de estar mais à vontade com este carro. Contudo, um problema de travões na primeira especial e uma má escolha de pneus na segunda acabou por levar Diogo Salvi para a 7ª posição da geral, a 52 segundos do primeiro, no final da primeira etapa. Um bom trabalho de Diogo Salvi e Paulo Babo, que se mostram cada vez mais adaptados e à vontade com o Fiesta R5. Druzilo Lopes chegava à Marinha Grande na liderança da categoria de produção e na expectativa do que fariam os seus adversários. O veterano piloto de Regilde, que pouco andou com o Subaru antes da prova, acabou por revelar um ritmo abaixo do que lhe é conhecido. Para além disso, uma má escolha de pneus acabou por afetar a prestação inicial da Druzilo, que terminou a primeira etapa na 6ª posição, a 43 segundos do primeiro. E este é o Mitsubishi Evo 9 de Carlos Martins e Pedro Conde, uma boa entrada neste Rally da Marinha Grande do piloto alentejano, que voltava a andar num ritmo que lhe permitiu vencer o Open de Rallys em 2013. Na segunda passagem pelo farol e já com os pneus slick da Dunlop, Carlos Martins revelou um andamento espetacular, arrancando um 4º lugar na especial. No final do primeiro dia, era o líder da produção e estava na 5ª posição da geral, a 40 segundos do líder. A dúvida que havia sobre a escolha dos pneus de desfecho quando choveu, de facto, eu acho que não foi muito difícil perceber que tinha que ser de intermédios. Portanto, na segunda volta vimos que estava a secar, montámos um pneu de seco e tirámos partido disso. A estratégia é um pouco... Não temos objetivos concretos em termos de campeonato, e o número de provas não nos parece que possamos já fazer algo pela vitória do campeonato, mas vamos andar o melhor possível e tentar evoluir o carro. Fizemos alterações e acho que isso está. Portanto, o primeiro dia é positivo. Pedro Meireles e Mário Castro cumpriram à risca a estratégia delineada. Entraram cautelosos na primeira especial do farol para medir o pulso aos seus adversários. Depois, na segunda passagem, foram ainda mais conservadores ao optar por pneus intermédios cortados, acabando contudo por estar em bom plano na super especial. No final da primeira etapa, estavam na 4ª posição da geral, a 31 segundos do primeiro classificado. Na segunda passagem pelo farol não tivemos a melhor opção de pneus, mas também penso que não foi por aí. O nosso carro é bastante penalizado nesta especial porque tem muitas retas e o nosso carro tem cerca de 10 km/h menos de ponta que os R5s e como tal isso reflete-se bastante no cronómetro. No entanto, estamos na luta pelo pódio, que é o nosso objetivo. A mostrar a fibra que todos lhe conhecem, João Barros entrou a jogar ao ataque, disposto a contrariar os azares da primeira parte do campeonato. Apesar da sua determinação, Barros sentiu alguma dificuldade para segurar o R5 na zona do Pinhal da especial do farol, onde notava alguma falta de conhecimento. Mas mostrando que aprende depressa, João Barros fez uma prova em crescente e terminava o dia no 3º lugar, a 27 segundos do líder.
João Barros começava assim a mostrar que tem de contar com ele nas contas do campeonato, ultrapassados que estão os problemas do início da temporada. À descoberta do Fiesta R5 no asfalto, Ricardo Moura e António Costa surpreenderam ao vencer a primeira passagem pela especial do Farol. Contudo, na segunda passagem, tiveram de se render à potência do Porsche de José Pedro Fontes, mas não por muito tempo. Assim, na super especial, o campeão nacional em título voltou a mostrar a sua fibra e voltou a vencer. Apesar disso, terminava a primeira etapa na segunda posição, a escassos 12 segundos do primeiro. Acho que até todos acabamos por ter sorte, só choveu antes do início do rally. É óbvio que havia algumas zonas úmidas e com pouca tração, nomeadamente no interior do Pinhal, mas correu tudo bem, não tivemos grandes problemas, não corremos grandes riscos, não cometemos apenas um erro num gancho que nos fez perder algum tempo, mas para já estamos satisfeitos com o nosso desempenho. Depois de ter entrado com pneus de chuva por não ter intermédios na primeira especial, José Pedro Fontes abriu o livro na segunda passagem pela classificativa do Farol, ganhando 18,6 segundos a Ricardo Moura e roubando assim a liderança do Rally Vidreiro, Rally do Centro, ao campeão nacional. Contudo, numa super especial pouco adaptada às características do potente Porsche, Fontes acabou por perder 4 segundos para Ricardo Moura, o que não era suficiente para que o piloto da Sports & U perdesse a liderança do Rally. José Pedro Fontes terminava assim a primeira etapa do Rally Vidreiro na liderança, com a ambição de repetir a vitória de 2010. Sim, estavam condições muito difíceis. Para nós ainda mais difícil não só porque as características do nosso carro em piso molhado é de facto bastante difícil, mas também porque temos menos tipos de escolha de pneus que têm os 4x4. Temos ou seco ou chuva, enquanto nos 4x4 eles podem ter os intermédios. Mas nós na primeira passagem sentimos que estava a secar, que identificamos as zonas onde iria estar úmido na segunda e arriscamos e deu resultado. Olhamos agora para mais uma ronda do Campeonato de Rallys do Centro. Carlos Fernandes foi o grande dominador da prova, da primeira à sexta especial, e quando parecia ter a vitória garantida no derradeiro troço, viu um amortecedor do Mitsubishi Lancer partir, obrigando o piloto a desistir. Um revés nas aspirações do regressado piloto. Fernando Teotónio, no Mitsubishi Lancer Evo 6, também andou sempre nos primeiros lugares para terminar a apenas 23 segundos do primeiro classificado. Após alguns problemas de travões, Fernando Teotónio acabou por terminar no lugar mais baixo do pódio, reforçando, contudo, a posição de líder deste campeonato. Verdadeiramente espetacular é como se pode descrever o Ford Escort Eduardo Veiga, que para além da segunda posição no Campeonato de Rallys do Centro, venceu no Grupo X. No local certo, à hora certa, Pedro Leone e o Ford Escort Cosworth, que desta vez não mostrou qualquer falha mecânica, alcançaram a vitória neste Rally da Marinha Grande. Pedro Leone e Bruno Ramos beneficiaram do abandono de Carlos Fernandes e conseguiram uma vitória com 12 segundos de vantagem para o segundo classificado. Foi até à última gota, o Carlos acabou por ficar na última classificativa. Fomos subindo o ritmo ao longo do rally, sabendo que era muito difícil chegar ao Carlos e que estava toda a gente muito perto e, portanto, seria na mata, mais uma vez, o desfecho final. Desta vez coube-nos a particularidade e a sorte de sermos nós. Estamos muito contentes. Acho que é um prémio justo pelo trabalho. Pena que o Carlos tenha desistido porque já estava a fazer uma prova irrepreensível, mas, enfim, acho que correu bem para nós. O pódio final e a classificação desta prova do Campeonato de Rallys do Centro, com Pedro Leone a ocupar a primeira posição, seguido por Eduardo Veiga e Fernando Teotónio. Paulo Correia foi o quarto e Paulo Carvalheiro fechou o top 5. Olhamos então para o segundo e derradeiro dia do Rally Vidreiro, com 6 especiais para acertar as contas desta edição 2014 do Rally do Centro.
As hostilidades deste segundo dia abriam com a especial da Caranguejeira, com pouco mais de 7,5 km e que teria de ser percorrida por 3 vezes. Seguia-se a especial de Espírito de Matas, com quase 16 km de extensão. Para finalizar, mais uma passagem pela especial do Farol que tinha marcado a abertura deste rally. Centramos agora atenções na categoria R4, onde o segundo dia trouxe o abandono do líder do campeonato. Gil Antunes acabou por ser o protagonista deste dia devido ao acidente na quinta especial que levou a que o Peugeot 208 R2 ficasse bastante danificado, obrigando à interrupção da classificativa. Vinhamos no nosso ritmo normal, sabemos que vinhamos a perder tempo aos nossos adversários, mas quando chegamos ao final do troço, paramos uma parte a descer muito rápida, paramos que não tínhamos travões. Quando vou para travar não tinha travões e numa altura que eu achei que o carro já vinha praticamente controlado, foi quando o carro faz tipo peão, bate numa berma e bate contra um poste e o poste por sua vez cai em cima do carro e obrigou-nos a desistir. Com o abandono do piloto da Inside Motor, Roberto Canha, ao volante do Citroën C2 RZ Max, aproveitou a oportunidade para subir ao lugar mais baixo do pódio. Já Diogo Gago e Jorge Carvalho levaram o pequeno Citroën C2 R2 à segunda posição da sua categoria, sem contudo terem mostrado capacidade de chegar ao líder do agrupamento. Isto porque logo no início do rally, Diogo Gago viu a manete da caixa de velocidades partir-se, acabando por perder mais de minuto e meio, o que acabou por comprometer toda a prova do piloto algarvio. Verdadeiramente dominadores, Ricardo e Paulo Marques alcançaram uma excelente vitória neste rally vidreiro. O piloto de Vieira do Minho, que já havia mostrado ser bastante competitivo no asfalto em Guimarães, dominou de fio a pavio este rally vidreiro, terminando na 9ª posição da geral absoluta, a 2 minutos e 23 do líder. Acho que fizemos aqui aquilo que era o esperado, preparamos bem este rally. Pena os nossos adversários mais diretos, no caso do Gil, ter sofrido um acidente, mas penso que nós fomos constantes durante todo o rally e que é uma vitória bem merecida. Relativamente ao resto do campeonato, eu penso que vem aí o asfalto, continuamos no asfalto, eu estou muito mais à vontade no asfalto e espero continuar com este rumo de vitórias e espero ganhar o campeonato. A tabela classificativa deste rally da Marinha Grande na categoria RC4, com Ricardo Marques no lugar mais alto, enquanto Vítor Calisto ocupou a 4ª posição. Entre os carros da categoria RC3, Paulo Moreira e Marco Macedo voltaram a levar o Opel Corsa à 4ª posição do agrupamento e à 16ª posição da geral absoluta, a mais de 10 minutos do vencedor. Apesar de tudo, foi um bom desempenho neste rally vidreiro para Paulo Moreira, numa prova bastante complicada. Armindo Neves e Bernardo Guzmão voltaram a entrar no pódio da categoria RC3. Ao volante do habitual Peugeot 207 RC, Armindo Neves regressou ao campeonato neste rally depois da última prova realizada ter sido o Rally de Guimarães, em março. Um handicap para este piloto que, apesar de tudo, se mostrou a um bom ritmo, estando sempre na luta pelo pódio no seu agrupamento. Em constante evolução de aprendizagem à condução do potente Renault Clio S1600, Marco Cid voltou a estar em bom plano. O piloto, que tem como navegador o experiente Nuno Rodrigues da Silva, foi o segundo da categoria RC3 e mostrou um bom andamento, tendo terminado então a 33 segundos do vencedor desta categoria. 3, 2, 1, vai! 50 direita 1, 50. Topo junto à direita 50. Esquerda 2 fechada, curta, corta e fica 20. Paulo Neto e Vítor Hugo voltaram a vencer entre os RC3. Numa prova em que mostraram um forte andamento para andar na luta pelas duas rodas motrizes, o piloto de Sintra deu um passo importante para a vitória no campeonato da sua categoria, com os pontos amealhados na Marinha Grande. A classificação final desta categoria RC3 com Paulo Moreira a fechar o top 5. Entre os carros do Grupo N, a luta foi ao 12º, com Adruzilo Lopes e Carlos Martins a não baixarem a guarda neste derradeiro dia de prova. Contudo, um furo na última especial fez com que o piloto de Regilde perdesse a possibilidade de vencer mais uma vez no agrupamento N. Estávamos a fazer o rally que
que nos interessava. Estávamos em primeiro da produção, que era o lugar que nós ambicionávamos. Tínhamos uma boa margem, não tínhamos riscos para correr, não havia necessidade e não corri riscos, mas furei, não percebi muito bem como, porque não senti nada de normal no carro, senti já o furo. Foi pena, porque para além de ter perdido 2 lugares, 2 posições na geral, perdi uma posição no Grupo N, perdi a vitória no Grupo N. Com o azar da Drusilo Lopes, beneficiou Diogo Salvi, que subiu ao 6º lugar da classificação. Salvi mostrou um bom andamento neste segundo dia, já com o piso seco, e andou assim na luta pelo top 5. O piloto de Lisboa terminou a 2 minutos e 42 segundos do líder. Para Carlos Martins, o segundo dia de prova foi bastante intenso. O piloto do Mitsubishi Lancer EV9 lutou arduamente pela vitória no agrupamento N, num carro que se mostrou bastante melhor do que nas provas do início do campeonato, e desta forma Carlos Martins e Pedro Conde mostraram que tem que contar com eles para discutir as vitórias no agrupamento N. Andámos bem, tínhamos um troço menos bem preparado, a experiência também não ajudou, a falta de experiência, mas a verdade é que isto é assim mesmo. Tivemos menos azar que o Zil furou, que é pior, nós fizemos um pneu, tivemos problemas de travões num troço, mas foi um rally muito disputado, ganhámos 5 classificativas na produção, de 8, de 9 e estamos muito satisfeitos. João Barros e Jorge Henriques aproveitaram este segundo dia de prova para consolidar o 4º lugar da geral. O piloto do Fiesta R5 descolou na passagem pela Caranguejeira e por Spite e chegou à última especial do Farol com 6 segundos de vantagem sobre a Drusilo. Jogando ao ataque e aproveitando o azar do seu adversário do Subaru, João Barros arrancou um excelente 4º lugar a 1 minuto e 36 da liderança. Sem arriscar, Pedro Meireles e Mário Castro asseguraram um brilhante 3º lugar neste Rally da Marinha Grande. A 3 provas do final do campeonato, Meireles é cada vez mais o principal candidato à conquista do título de pilotos. O último lugar do pódio, 1 minuto e 7 do vencedor, é um resultado importante para o piloto do Skoda Fabia S2000, que não tem todas as provas do calendário asseguradas. Ricardo Moura e António Costa tudo fizeram para alcançar a vitória neste Rally Vidreiro. Neste segundo dia andaram nos limites do R5, apesar da pouca experiência do campeão nacional com o seu novo carro em pisos de asfalto. Venceram na 7ª e 8ª especial e foram os únicos a oporem-se ao domínio do Porsche de José Pedro Fontes. Seria pretencioso da minha parte dizer que não era possível fazer melhor. É evidente que é sempre uma estreia, mas foi uma estreia logo com um ritmo e com uma entrada muito boa, vencemos troços, o que é positivo, e acabamos por ser os primeiros que na realidade estão a disputar o campeonato e portanto isso deixa-nos muito satisfeitos. Foi um bom trabalho, foi uma evolução constante, foi um trabalho também a pensar no futuro, foram boas informações que recolhemos aqui. E em relação ao Porsche, em circunstâncias de piso seco, é inalcançável. Só se houver alguma falha por parte do carro ou da equipa, porque de resto é desequilibrado demais, não se consegue contrariar isso. O grande dominador desta edição 2014 do Rally Vidreiro foi mesmo José Pedro Fontes e Inês Ponte. Ao volante do potente Porsche 997 GT3, José Pedro Fontes venceu 5 das 9 classificativas. Neste segundo dia, José Pedro Fontes teve que gerir o desgaste dos pneus, tendo perdido em 2 das 6 classificativas desta segunda etapa, o que não evitou uma vitória anunciada e de algum modo previsível, mas guiar um Porsche não é para todos e o piloto do Porto sabe aproveitar como ninguém um carro como este. No início do ano decidimos voltar aos rallies. O projeto GTs não foi a nossa primeira opção, foi o projeto possível. Era um projeto que sabíamos de antemão que era um projeto arriscado, o carro tem vantagens e desvantagens. Os nossos patrocinadores acreditaram e apostamos num GT e estamos contentes com isso, e esta vitória é um prémio para todos aqueles que apostaram neste projeto. Destaque ainda para Inês Ponte, que com esta vitória tornou-se na primeira mulher a conquistar o lugar mais alto do pódio de uma prova do Nacional de Rallys. A classificação final do Rally Vidreiro, com José Pedro Fontes a conquistar a primeira vitória da temporada. Destaque ainda para o 5º lugar de Carlos Martins. A
próxima ronda do Campeonato Nacional de Rallys é o Rally da Madeira, a ter lugar de 1 a 3 de agosto.